gente vai defender as nossas cores, as nossas raízes, a nossa cultura, e aqui o Cristo vai vestir vermelho, azul e branco. É um brado de revolta, um brado de falar assim, a gente pode, a gente também consegue. Quem esteve no Castelão naquele dia não apenas viu, ele fez parte daquilo. E é o tal do fortalecentrismo, que eles dizem que o mundo gira em torno do Fortaleza. Aí a gente começa a falar, é o Lion pra lá, é o Lion pra cá. Bora, Leão! É o Lion! O que o Fortaleza tem feito até agora já é inédito e já é histórico. O Peleja veio entender o que tem por trás da revolução do Fortaleza. O futebol nordestino tem um novo polo nos últimos anos. Com a crise dos clubes da Bahia e de Pernambuco e uma organização que virou referência, o Fortaleza assumiu o protagonismo e se tornou símbolo de crescimento na região. Uma parte fundamental para os resultados dessa nova era tem muito a ver com algo que não é novo no futebol: o envolvimento dos torcedores. Cuida! É o Lion! Não tem jeito! O torcedor cearense é extremamente apaixonado. No estado do Ceará, o futebol sempre foi um meio de inclusão, de participação do torcedor, até mesmo menos abastado, de estar no dia a dia do clube, de fazer parte, de ter o senso de pertencimento. Então o clube sabe disso, sabe que precisa ter o torcedor ao seu lado para que ele tenha também uma importante fonte de receita. E uma das formas encontradas pelo Fortaleza para isso acontecer foi a parceria com os ambulantes que trabalham nos arredores do estádio. Numa ação pioneira no país, camisas especiais e muito parecidas com os modelos oficiais foram produzidas e repassadas para os comerciantes com preço de fábrica, para que eles pudessem então vender um produto de qualidade por um valor quase 3 vezes mais baixo do que as peças originais. Para os clubes cearenses, o fluxo de caixa gerado pelo torcedor é muito importante. E quando se fala em movimentação de torcedores no estado, as festas tricolores viraram referência no mundo. A escolha dos temas que vão além de uma homenagem aos jogadores ajuda a entender a importância desse envolvimento no crescimento do time e na construção de uma identidade própria como torcida. Uma noite antes de um dos jogos mais importantes da história do clube, a gente colou com a equipe Mosaico, que é responsável por organizar essas festas nas arquibancadas. Eu sou frente, o líder, como o pessoal chama, desde 2021. Eu tomo essa responsabilidade de buscar liberação, dinheiro para as festas, patrocínios, tudo isso é feito por torcedores de Fortaleza. A gente sempre busca inovar nas nossas festas, buscar inspirações das torcidas de fora, né? Tudo que é bom é válido para que a gente consiga estar alavancando o nome do Fortaleza Esporte Clube. A gente abdica de trabalho, abdica de fazer os afazeres de casa para estar aqui, né? Ajudando, motivando o clube. A equipe surgiu em 2009, a gente ainda estava na Série B, ainda não tinha chegado no inferno, que foi a Série C pra gente. Inferno. É assim que muitos torcedores do Fortaleza se referem à fase que durou 8 anos e deixou uma marca permanente em quem acompanhou aquele período de perto. A minha fase de adolescência, toda ela, o Fortaleza viveu a Série C. Praticamente a maioria dos anos a gente estava ali bem, fazia um bom campeonato. Quando chegava na hora de decidir o acesso, aí não conseguia. No segundo tempo, o drama se transformou em desespero geral. Jamie, o carrasco do Fortaleza, fez mais um. Calou o presidente Vargas. Foi uma década talhada na dificuldade, na crise financeira, nas decepções, porque o time chegava no jogo de mata-mata e acabava frustrando o seu torcedor, muitas vezes na própria Arena Castelão lotada. Agora pedir desculpa mais uma vez ao torcedor que prestigiou. Eu considero que eu fui muito moldada nessa dor, porque esse período de infância e adolescência, se você amar o clube e se apaixonar por ele, dificilmente você larga. É o Lion, não tem jeito. Fortaleza, querido e idolatrado.
está sempre guardado dentro do meu coração. Você chega em qualquer canto aqui da cidade, vai ter alguém que vai bater no peito. Eu sou Fortaleza até do Brasil. Fortaleza, nossa vida, nosso amor! Que é você, o teu povo nordestino, poder dizer esse time é meu. Esse time é meu. Se eu quiser eu vou lá na sede, eu falo com o presidente. Acho que é o pertencimento. Esse sentimento de pertencimento é o que parece rodear a relação dos torcedores com o clube. Há muito tempo existe uma disputa aqui sobre quem realmente forma a torcida e o que isso diz sobre a identidade dos torcedores. Quando se fala, tinha uns mistos, né? Os torcedores mistos, que torciam às vezes um time do estado e um time de fora. E isso tem diminuído. Antigamente, muita gente de interior, muita gente aqui mesmo da capital que queria assistir jogo de futebol e ligava a televisão, só via Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Fluminense, esses clubes jogando. Ele não via o Ceará, não via o Fortaleza. Então eu falo principalmente o torcedor do interior, ele tinha muito essa proximidade maior com o clube que era geograficamente mais distante, mas que o acesso a ele era mais fácil, porque bastava ele ligar a televisão que ele via o clube dele. Eu considero telespectadores, porque eu, quando assisto uma coisa pela televisão, eu sou telespectador daquilo. Eu posso morrer de gritar na frente da televisão, o cara não vai me ouvir. E aqui não, aqui é diferente, né? Aqui a gente vem para o estádio, tem essa proximidade com o clube. Só que a gente sempre corre atrás. A logística aqui é sempre longe de todos os outros lugares, cotas de TV são menores, então a gente sempre tem que estar correndo atrás, fazendo mais do que os outros para tentar chegar tão longe quanto. É claro que a pessoa ela pode torcer para o time que ela quiser, isso é uma premissa básica. Só que tudo é uma questão cultural. Meu próprio pai tinha uma simpatia pelo Flamengo, por exemplo, e foi algo que ele largou ao longo do tempo, que ele falou, poxa, por que eu estou dando moral para um time de fora? Olha o Fortaleza. Eu já vi no jogo Fortaleza e Flamengo, onde a divisão do estádio era 50-50. Chupa, misto! Aqui é a gente, entendeu? A gente vai defender as nossas cores, as nossas raízes, a nossa cultura, e aqui o Cristo vai vestir vermelho, azul e branco. Eu acho que é um brado de revolta, um brado de falar assim, a gente pode, a gente também consegue. E não é porque a gente é um time nordestino que muitas das vezes é desvalorizado, não só dentro do nosso estado, mas também através da imprensa. A gente também tem a nossa história, tem toda a nossa tradição, igual eles têm. Essa representatividade, que não precisa você ser daqui e torcer para um time de fora também, ter dois times. Então eles não têm dois times, então a gente tem que mostrar nossa força aqui. A galera morrer de prazer, vibrando mais de mil, vai conhecer o que? A intenção ali foi de passar uma mensagem, acho que foi passada de forma muito clara, de que aqui tem time para torcer. Bora, Leão! É o Lion! Não precisa você ter que torcer para um Flamengo, para um Corinthians, para um Palmeiras, um time de fora daqui do seu estado, para que você possa comemorar títulos, que você possa comemorar vitórias, campanhas expressivas e principalmente que você possa ir ao estádio. Quem esteve no Castelão naquele dia não apenas viu o recado que ali foi dado com o mosaico, ele fez parte daquilo. Nosso bonde não ficar, hoje eu sou tricolor, eu até morrer. E a torcida, que está revolucionando esse cenário, acredita que a nova fase do Fortaleza veio para puxar um movimento ainda maior nos próximos anos e mudar definitivamente o futebol da região. Em 2018, o clube iniciou uma mentalidade, um processo de crescimento, uma estrutura política e executiva que hoje a gente está vendo o resultado disso na prática. Hoje a gente mostra para o Brasil que o Fortaleza é grande, que aqui no Nordeste se faz futebol, se tem um futebol profissional e com pouco fazendo muito. Acho que hoje é o clube emergente do futebol brasileiro que está traçando uma ascensão muito meteórica, podemos dizer assim, mas também muito sólida, de maneira muito consistente. Quem sabe a gente não está presenciando apenas o começo de uma história que pode ser ainda muito mais positiva. O que o Fortaleza tem feito até agora já é inédito e já é histórico. Isso é bem legal para a gente mostrar para os outros times do Nordeste também, que o profissionalismo ele transforma um clube. E o Fortaleza ele é um clube democratizado hoje. O sócio torcedor ele vota para quem vai ser o presidente. O clube agora é SAF, quem votou foi o torcedor. A gente não é mais uma referência só para o Nordeste, a gente é uma referência para o Brasil todo.
Para muito além dos mosaicos maravilhosos que repercutem pelo mundo e da torcida apaixonada que são retratados pela imprensa, o que não dá para ignorar é que o Fortaleza está construindo uma história fora do padrão do futebol brasileiro e se tornou líder em debates que atravessam décadas por aqui, mas que agora são tratados no mesmo palco e mais vezes no centro das atenções. E é fato que existe uma xenofobia, não estou dizendo de forma generalizada, mas mesmo que de forma pontual em alguns momentos acontece. A visão para o nordestino ela é ainda muito deturpada, muito estereotipada. E quando o próprio nordestino tem essa noção, ele passa a também valorizar o que é dele, valorizar mais o que é nosso. E quando você vê que tem coisas boas aqui, você tem um clube que tem uma gestão organizada que é exemplo para o Brasil inteiro hoje, você tem uma torcida que faz uma festa belíssima que não deixa a desejar para nenhuma do futebol brasileiro, você pensa, por que então que eu vou valorizar o de fora e não vou valorizar o que está aqui? Hoje no estado, a criança ela vai querer torcer para o Fortaleza, é quem traz os maiores confrontos para o Castelão, é quem traz os maiores adversários, é quem chega mais longe nas competições de pontos corridos e competições internacionais também. É o time mais relevante, é o time da moda e se Deus quiser, a gente ainda vai trilhar muito sucesso por aí.